O que fazer com Antônio Oliveira, Vitão? Eu não sou dos jornalistas que acham que tem que ter 70 anos para mostrar trabalho, só ver o que está fazendo o técnico do Botafogo, né? E o nada que está fazendo o Diniz, que é o Lanterna, com 200 anos no cara. Eu já teria demitido o Antônio Oliveira faz tempo. Primeiro, quando ele aceitou escalar o Carlos Miguel, isso por questões morais, que eu achei que faltou vergonha na cara. Mas fora isso, a questão tática mesmo, o Corinthians joga pior que todo mundo. O Corinthians tem um time muito ruim que não foi ele que montou, não foi ele que contratou. Então eu não tiro a culpa do seu Duílio Monteiro Alves nem do Augusto Melo, das duas gestões. Mas com o que tem aí, o Corinthians não tem nada. Pegou o Inter destroçado pela data FIFA, poupando o jogador pro Grenal e não fez nada. O Corinthians não tem absolutamente nada, a não ser, vamos lá, gente, bola no Wesley. Eu acho o treinador muito fraco. E o teto do Corinthians, que é baixíssimo, assim, é primeiro andar, o teto do Corinthians não é cobertura, com o Antônio Oliveira, o Corinthians está no subsolo. E eu acho que com o Antônio Oliveira, o sonho, que para mim hoje é um sonho, de acabar no G16, a chance é menor ainda. Então eu acho que o Corinthians está demorando, né? Está brincando com fogo e a situação se complica rodada após rodada. Eu acho o trabalho dele horroroso. O Vitão já há algum tempo tem criticado aí o trabalho do técnico Antônio Oliveira. Não esqueça de deixar o like, de votar na nossa enquete, né? Você que está presente aqui na live do All Sport, comentando ainda bastante aí sobre o caso, né? Envolvendo Laranja no Corinthians, novos capítulos com o vazamento desse print. Mas o assunto agora é Antônio Oliveira. Ô Lucas, tá vendo esse acento aí, ó, de Antônio Oliveira? Antônio, né? Estão querendo tirar o acento do Antônio Oliveira no Corinthians, tá? Nossa, hoje ele esperou até as 18 horas. Não foi melhor que a média, hein? Cara, eu tinha feito essa no de primeira, fez sucesso, irmão. Essa eu gostei, cara. Estão tentando tirar o acento, estão puxando. Mas se perguntar na diretoria, lá eles não sabem a diferença de C e 2S. Eu não duvido nada. Em relação a Antônio Oliveira ainda, Lucas, a informação que eu tenho é que eles buscam um treinador no mercado, estão fazendo os contatos, as consultas, conversando com empresários. Uma fonte me disse o seguinte, quando eu falei isso com o Antônio, ia cair ontem, né? Samir, não dá tempo de arrumar outro até domingo. Só para a gente entender o nível, né, da situação. O Corinthians realmente só manteve o Antônio Oliveira no cargo para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, porque não tem outro. Inclusive, falaram para mim que foi cogitado na reunião o treinador do Sub-17 comandar o Corinthians na partida contra o Atlético Paranaense. Aí alguém se levantou lá e falou, não, gente. Se a gente fizer isso, acho que a gente vai sofrer duras críticas, né? Por amadorismo, enfim. Corinthians, é bom lembrar ao torcedor, o Corinthians demitiu o Danilo, né? Ex-jogador do clube e técnico do Sub-20, campeão da Copa São Paulo, e o Danilo não poderia comandar o time no domingo. Então, sobrou o técnico do Sub-17. Acabou de ganhar o interino, né? Acabou de ganhar o interino no Sub-20 por 2-1 do 15 de Jaú. Um técnico interino. Acabou agora o jogo do Sub-20. Do Sub-20. E o caso do Danilo, então ele não poderia treinar o clube, já saiu. Ficou o técnico Sub-17, que poderia assumir. Chegaram a cogitar, mas não tiveram coragem. E como não acertou com ninguém ainda, o Antônio Oliveira vai para o jogo no próximo domingo. Mas o torcedor corintiano que nos acompanha aqui na live, né, do Coringão aqui no UOL, deve estar se perguntando, e se o Corinthians vencer o jogo contra o Atlético Paranaense? Porque ele só não caiu porque não tinha outro. Mas se o Corinthians venceu o Atlético Paranaense, eu sei que é difícil, é muito difícil o Corinthians vencer o Atlético lá, por tudo que a gente já sabe. O que vai fazer a diretoria do Corinthians, ô Lucas? Por exemplo, se o Corinthians está em busca de um treinador, vamos supor que o Corinthians encaminhe alguma contratação até o final de semana, porque eles já estão decididos que o Antônio Oliveira não serve. Não só pelos números, 10 rodadas, uma vitória, enfim, são vários os argumentos lá dentro. Aliás, um deles você escreveu esses dias, eu li uma matéria sua, Lucas, que é a demora para escalar o Coronado, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Vamos supor que o Corinthians vença a partida contra o Atlético Paranaense e no sábado, né, de hoje para amanhã, o Corinthians encaminha a contratação de um técnico. Você acha que o Corinthians vai fazer? Vai mandar o Antônio Oliveira com uma... Mesmo vencendo, ele pode ser demitido, Lucas? Cara,
conhecendo essa gestão, vamos supor que eles fechem um técnico amanhã, que o Corinthians vence o Atlético, eles vão pedir um tempo ao novo técnico, esperando um tropeço para aí sim demitir o Antônio, sabe? É o que o Vitão falou, é um aviso prévio. Não tem para onde escapar, assim, porque não vai ter reforços. Ou você convoca uma entrevista, Fabinho Soldado, ao lado do Augusto Melo, e fala, ó, temos 5 jogos, 6 jogos até a janela, o Antônio vai ficar, a montagem do elenco foi errada, teremos 5, 6, 7, 20 reforços, e aí sim poderemos cobrar o trabalho. Mas se não tem nenhuma novidade, não tem de onde tirar. O Corinthians estava com força máxima, recente, teve um ou outro desfalque, volta coronado com Galto e Roberto e Wesley, o Corinthians não acerta um chute no gol. Então, assim, não tem escapatória. Pode ser que vença o Atlético, algo que acho que nos surpreenderia, e aí o Antônio vai ficar um tempinho a mais, e aí no próximo tropeço ele acaba saindo. Eu não consigo ver, e acho que até analisando outros exemplos de Corinthians ou de outros clubes, quando o Mano chegou nessa emboscada, você fala, pô, daqui a pouco, é uma questão de tempo. Aí tropeça e sai. É muito raro que um técnico consiga sair desse lugar. Eu acho que ele só consegue como a diretoria tem convicção, que não é o caso, longe disso. Então, assim, é uma questão de aviso prévio, de esperar o tropeço contra o Atlético para demitir, e caso o Corinthians vença, surpreenda, esperar um novo tropeço para aí sim fazer o que todo mundo está esperando. Situação do Antônio Oliveira muito complicada, o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense, a questão também é o time, né? O Vitão lembrou bem, esse time do Corinthians é muito ruim, o Antônio Oliveira não tem repertório, não tem muito repertório? Não tem, mas não dá para fazer muita coisa também com esse time. No jogo contra o Inter, a segunda linha de 4 do Corinthians é uma vergonha, ninguém marca naquela linha, Coronado não marca, Garro não marca, Wesley não marca, enfim, o Bidon saiu do colégio da escola com a lancheirinha e entrou em campo. Não tem condição nenhuma de ser titular do Corinthians o Breno Bidon. A gente vê futebol sem a bola, né? Não só com a bola, porque ele tem um bom passe. Tecnicamente ele é bom, mas eu acho que a gente tem que saber colher, né? Não pode deixar passar do tempo, né, para colher o fruto, senão apodrece. Mas também não pode colher verde, ainda mais verde no Corinthians, né? Eu acho que foi o caso do Bidon, porque o Corinthians é muito fraco na questão de marcação, não aperta ninguém, defensivamente é muito ruim. O Wesley, no lance do gol contra o Inter, ele não abre, né, na marcação, ele fecha no meio. O Garro vai marcar o jogador que inicia a jogada, o zagueiro do Inter que dá o passe, né, assistência ali para o Wesley, dá o passe com tranquilidade. O Garro não aperta, enfim, ele podia ter dado se o Garro dá uma apertadinha ali, o jogador podia isolar a bola, dar um bico para frente. Enfim, é um time que não tem marcação nenhuma. O Corinthians realmente precisa de volantes, e nós vamos entrar até nessa questão agora do mercado da bola, porque se tem alguma coisa que o Corinthians precisa é de jogadores de meio campo para se reforçar. Ô Lucas, fala para a gente como é que está essa situação. Olha, eu só queria acrescentar que você detonou a segunda linha, vou passar para o Lucas, mas a primeira é medonha também. Ó. Desde Pinela, Dama, Aribazão, eu não vi uma coisa tão horrorosa. Né? O Hugo é horroroso. O Kaká, se fizer um gol contra, vai pedir música no Fantástico, é horroroso. Né? E o Mateuzinho, que pagaram 4 milhões de dólares, não servia para o Flamengo, que não tem lateral. Ele era a terceira opção. Então, assim, você falou da segunda, só quis botar a primeira, e o seu Antônio Oliveira continua virgem. Nós estamos no final de julho e ele não acertou uma substituição. Será que se ele for demitido até domingo, ele vai sair sem acertar uma substituição? Desculpa, Lucas. Eu me empolguei. Imagina, Vitor. Eu acho que o nosso Samir, que é caloteiro, né? Tá cumprindo assim, não paga café e tal. Mas não, ele cornetou, ele falou de 50%, esqueceu da primeira linha, que é uma coisa assim, de verdade, gente. O corintiano que não tá desesperado, tá torcendo errado. Eu que sou calmo, zen, tô ficando nervoso. Imagina você que torce pro Corinthians, assim, é desesperador. Vai lá, Lucas. Não, realmente, a primeira linha é horrorosa, a segunda, sobraram 2 jogadores, Lucas. Você quer falar mal deles também, pra gente já completar, falar mal de todo mundo? É o Raniel e o sobrou só o Raniel e o Yuri Alberto. Se você quiser falar mal dele, pronto, acabou, entendeu? Tá mal o Raniel, hein? Jogando nada o Raniel também. Eu acho que o único que dá para falar que se salvou desse jogo aí foi o Donelli. E olha que não jogava 2 anos, numa baita de uma bucha. O Gustavo Henrique, no lance do gol anulado pelo Alário, ele erra 20 vezes no mesmo lance. Assim, é um negócio muito difícil.
E aí, beleza. Respondendo a pergunta do nosso GC, que posição o Corinthians precisa buscar no mercado, eu acho que quase todas. Mas o que me parece mais urgente é o sistema defensivo. Até então a gente falava que não, tem o Ranieri, o Bidon encaixou, Félix Torres e tal. Agora, o Corinthians não marca ninguém. Então, para você pontuar no Campeonato Brasileiro com elenco limitado, você tem que ter no mínimo uma boa marcação, uma boa defesa, que o Corinthians não tem. Então, hoje sim, precisa de zagueiros e volantes. A prioridade da diretoria é contratar volantes. O Wallace da Udinese, o Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino, o Hernani, que o Samir fala aqui há muito tempo, do Parma, mas também há uma necessidade clara de zagueiros. O Félix Torres, que não é nenhum Beckenbauer, foi para a Copa América e o Corinthians está uma draga. Então, assim, nem é um grande zagueiro. O Kaká fez um gol de cabeça ali, deu uma empolgada no começo, o Gustavo Henrique fez uma boa estreia, mas hoje estão todos expostos. Só joga o Hugo quando entra o Bidu, é um desespero. O Palácios não joga mais esse ano, então você precisa de lateral esquerdo. O Fagner tem contrato até o final do ano, tá machucado. Quando não joga ele, joga o Matheusinho, então você precisa de lateral direito. Sai o Carlos Miguel, você precisa de goleiro, precisa de volante. Talvez a única posição que esteja bem servida seja a armação. Com Coronado e Rodrigo Galo com opções, ele acabou jogando juntos porque não tem outro. Então, assim, é um cobertor curto gigantesco. Mas hoje, acho que a gente discutia antes que era a prioridade de reforçar o ataque, precisava de pontas, é um time lento. Hoje é primeiro pensar em fechar a casinha, precisa de zagueiro e volante, urgente. Chegamos à conclusão que o Corinthians não tem volantes, não tem volante nem motorista. Ele dá risadinha antes, a gente já sabe, não tem como. O carro não tem volante nem motorista, porque o Antônio Oliveira e o Augusto Melo, meu Deus,